Queridos irmãos, muito boa noite. Mais uma noite nós estamos aqui. Hoje, a última sexta-feira do mês de fevereiro, que, como a gente costuma falar, fevereiro já está mais para lá do que para cá, já passou praticamente, né? Já vamos entrar em março, daqui a pouco nós estamos escutando aquela musiquinha. Blim, 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 blim. É de novo o Natal. E mais um ano foi embora. E que nós não fiquemos com cara de bobo. Passou mais um ano. E nós fizemos o quê? Reagimos. Nós temos que reagir. Reagir. Inclusive, vir ao centro não é um motivo de você vir se encostar para resolver os problemas. É você vir para aprender e viver a sua vida intensamente, tirando proveito espiritual dela para ela. Tirando, enriquecendo, amealhando, juntando tesouro. Mas tesouro que vai com a gente quando nós largarmos o corpo velho. Isso é que importa na vida. Você pode nunca ter tido uma bicicleta. Você pode nunca ter tido um barraco para morar seu. Sempre morou de favor. Mas o importante da sua vida não foi a bicicleta, nem o barraco, nem a mansão, nem o castelo. Foi o que você somou em você. Você saiu daqui mais manso, mais equilibrado, mais sensato, mais esclarecido, ou saiu do mesmo jeito que entrou? Quem que se esclarece, eu estava falando assim agora aqui com o Paulo, com o Paulinho, quem se esclarece não se atormenta com a velhice, não se atormenta com o passar do tempo, porque quem se esclarece não está perdendo mais um mês, fevereiro já está indo embora, né? A gente que vai se esclarecendo, nós não estamos perdendo mais um mês. Nós estamos ganhando mais experiência, nós estamos ganhando mais conhecimento de si próprio. Eu hoje, com 67 anos, não parece, né? Parece que eu tenho uns 66 e 10 meses, mas todo mundo confunde quando eu falo, não é, Ivan? Mas eu com 60, continuo um jovem, só que atropelado pelo tempo. O tempo me atropelou e me deixou com essas sequelas. Então, isso aí acho que vai acontecer com todo mundo. Os jovens vão ser atropelados pelo tempo. E as sequelas, cabelo branco, barriga meio avantajada, desânimo, cansaço. Mas o espírito tem que estar esperto. Porque quando a gente sai na velhice, nós saímos mais jovens em espírito do que quando entramos. Porque nós saímos um espírito mais esclarecido, espírito mais esperto, com mais conhecimento. É para isso que serve a vida. Juventude, maturidade ou velhice são simplesmente as fases do espírito que, como ensina a doutrina espírita e nos ajuda a não perder a vida ou tempo com bobagem, desviando os verdadeiros valores que nós viemos aqui no planeta para adquirir, desviando para o próprio planeta, porque aí vai ficar aqui. Se você ao nascer, já a sua mãezinha lá, o paizinho fez um bilhete da Mega Sena, e você com 2, 3 meses de idade acerta, não pode nem mexer, aquilo vai ficar depositado até você poder mexer naquilo. Pronto, que maravilha, né? Pode ter sido a grande desgraça daquele espírito que veio ali, vai transtornar a vida dele. Normalmente isso acontece, até Jesus falou, cuidado, é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha. Camelo é uma linha grossa, passa, mas é difícil, né? Passa com dificuldade. É mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico se safar, se salvar, se sair bem. Não é que a riqueza seja um mal necessário ou que seja mesmo perniciosa, não. Mas o poder, o ter, atrapalha muito o ser. Porque quem tem se julga senhor e dominador, se julga o que manda, o que tem que ser servido, e isso só atrapalha quem? O espírito, que fica ali como um bobo, entretido e distraído naquele ter, na riqueza, e esquece de resolver os seus problemas. Porque nós não estamos no mundo para resolver o problema dos outros, nós estamos no mundo para resolver o nosso problema. E isso não é egoísmo, isso é sabedoria. Porque à medida que nós vamos resolvendo os nossos problemas, nós vamos nos melhorando. E à medida que nós vamos nos melhorando, nós vamos sendo mais fraternos, amigos e irmãos de todos que nos cercam. Então aí surge a própria caridade, pelo esclarecimento e a correção de cada um. A caridade é um produto final.
Não adianta eu fazer aqui um discurso para vocês sobre caridade, todos vão chorar, e eu também, falando sobre a caridade, se nós não temos o mecanismo e a condição, a força própria para fazê-la. A caridade é muito bonita, e muitos foram os exemplos que nós tivemos no mundo da caridade, mas as pessoas que fizeram a caridade, antes de serem os exemplos e os expoentes da caridade, elas se resolveram a si próprias. Perderam totalmente o egoísmo, consertaram, aboliram o orgulho, a vaidade, a ambição, aboliram tudo isso. Aí se transformaram no símbolo da caridade, porque antes se aperfeiçoaram para ser caridosas. O caridoso não é aquele que vem numa igreja ou no centro e leva um carimbo, caridoso, pum, pronto, saiu o problema resolvido. Não. A caridade é o produto final, assim como a paz. Das pessoas encantadas com a paz, maravilhadas com a paz. Prem Rawat é um asiático que faz umas lindas palestras num canal, eu não sei, lá em casa pega no 99, nesse TV a cabo, não é? Faz belíssimas palestras pelo mundo todo. Você analisar, e ele faz muito bem, ele argumenta e fundamenta muito bem, as palestras dele são maravilhosas, servem para todas as religiões, porque a caridade, o amor, a paz, a fraternidade, isso não tem carimbo, isso não tem rótulo. Não existe caridade católica diferente da caridade budista, diferente da honestidade espírita, da honestidade protestante. Caridade é caridade em qualquer parte do universo. Honestidade é honestidade em qualquer parte do universo. Assim como matemática. Não tem matemática alemã, matemática francesa, matemática hinduísta. A matemática é matemática. Então a caridade, o amor, a fraternidade, isso é o produto acabado, final. Agora, para chegar até lá, aí cada um tem que fazer todo esse sacrifício que é complicado. O Prem Rawat, quando ele fala da paz, belíssimas palestras sobre a paz, você absorve tudo aquilo, mas sente que nós ainda somos muito incapazes de chegar naquele estágio de realmente ser a paz. Porque a paz geral é a paz individual, que se junta e faz a paz geral. Por que as florestas são verdes? Por quê? Porque as árvores são verdes. Mas por que as árvores são verdes? Porque cada folha dela é verde. O conjunto faz uma floresta verde. O que é a paz mundial? É a paz de cada um. Ontem eu estava vendo, anteontem parece, aquele belíssimo jogo do Flamengo, do Vasco. Não sei se vocês assistiram. Mas eu estava vendo, eu falava com a minha mulher assim, escuta, aquilo era que o pessoal escutava lá em Belfort Roxo. O jogo foi no Rio, não sei, né? Foi, né? Mas foi no Rio, não sei aonde, mas escutava lá a 100 quilômetros quase de distância. Aquele se fosse de um homem sozinho no campo, ninguém ia escutar. Por que faz e aquilo dá aquele eco, quando é no Maracanã, quase que o Maracanã balança. Aquilo é o ó de cada um, que somado ao de todos, dá um eco que vai até Jacarepaguá, que vai até o outro lado da Bahia. Olhem só, percebam como nós somos não só importantes, mas indispensáveis para a mudança do mundo, a partir da nossa própria. Mas eu vou fazer e o outro não vai. Problema do outro. Problema do outro. Eu não disse aqui que nós estamos aqui para resolver o nosso problema? E isso não é apologia do egoísmo. É se resolver se transformando um elemento de paz. Se transformando numa célula saudável. Sabem quantas células tem o nosso organismo? 100 trilhões. Até quem diga que eu tenha menos, porque eu tenho 1,50 m. Você deve ter menos, 90 trilhões, mas são 100 trilhões as células do organismo. Sabe quantas precisam ficar doentes para matar as 100 trilhões? Uma. O câncer começa numa célula. É uma célula, Paulo, não é? Que se descontrola e que cresce e desordenadamente e mata as 100 trilhões. Então vejam como você, como eu, como nós somos importantes. Não só no organismo humano, social do planeta,
como no próprio organismo individual. Vejam, essa é a doutrina espírita, que nos ensina a pensar e entender dessa forma. Nós não somos escravos de centro, de templo. Nós temos que entender Deus, porque Deus pode estar lá fora com você, muito mais próximo do que todo o grupo aqui dentro reunido, meio desleixado. Você lá fora, na roça, no mato, no morro, em qualquer lugar que você esteja, você pode estar muito mais íntimo de Deus, que é você e Deus, Deus e você. Nós não precisamos, Deus não precisa de procurador, nem nós, para entender Deus e para Deus estar conosco. Nós não precisamos de procuradores, somos nós próprios. O nosso mecanismo vai ser o nosso sentimento, a nossa intenção boa, a nossa boa vontade. Pedis e obtereis, não disse isso Jesus? Bate que vai abrir. Mas nós temos que tomar as iniciativas. No Espiritismo a gente aprende isso. Você não aprende a ser escravo da religião, ser escravo do centro, associado, você tem que pagar. Nada. Você pode vir aqui uma vez e nunca mais voltar. E ouvir isso, e nunca mais precisar, às vezes, ir a templo nenhum, a religião nenhuma, que nós quem temos que nos resolver. E isso não é complicado. A gente finge que é difícil, a gente finge que não entendeu, mas nós entendemos sim. Tem uma máxima que resume toda a ação e reação humana, que é aquela de quem com ferro fere. Se alguém não sabe, levanta o dedinho. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Você já ouviu isso? Aquele da espada, quando tiraram a espada assim para sapecar a orelha do outro, Jesus falou, guarda isso, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. O que significa isso? Significa que a mesma ação que nós usarmos para agredir, nós vamos ter de volta para ser agredido. Então a gente não deve agredir para não ser agredido. A gente não deve ofender para não ser ofendido. Porque quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Então nós já sabemos isso. Se nós já sabemos isso, nós sabemos o que nós temos que fazer. Amar ao próximo como? A ti mesmo. Fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros nos fizessem. Nós já sabemos isso. Qual então é a dificuldade? A dificuldade é de fazer. Por isso que nós temos que nos conhecer para meter o cabresto na gente, a rédea, e nós nos controlarmos. Opa, para. Não faz porque não é isso que você deve fazer. Olha que bonito. Livre. Que religião você tem que ter? Mas você se achar melhor nela? Tem que ser espírita? Não, pode ser qualquer outro. Mas o mecanismo da cura é o mesmo. Na igreja lá, seja universal, pentecostal qualquer, católica, presbiteriana, você lá vai ter os mesmos compromissos com Deus que aqui. Nada diferente. Aqui você tem que ser honesto, lá também. Aqui você tem que ser fraterno, lá também. Aqui você tem que amar o próximo, lá também. Na China também. No Japão também. A regra é universal, não é diferente. E a gente já sabe disso. Então, vê como simplesmente nós temos é que funcionar, botar em prática. Eu falei no último programa de televisão a respeito do cara que vai comprar o cigarro. Quem fabrica o cigarro sabe que o cigarro mata. Quem vende sabe que o cigarro mata. Quem compra sabe que o cigarro mata. Mas o cara fabrica, o outro vende e o outro compra e fuma. Aí vamos estampar no maço uma pessoa morrendo de câncer, cheio de tubo, em cima da cama, produto do cigarro. Aí estampa no maço, na embalagem, né? Quando o cara vai comprar, a pessoa que vai vender já pega com aquela parte bonita da propaganda do cigarro para frente. Ele não vê o outro, ele não quer ver o outro lado. Aí entrega para o comprador também com a parte bonita para cima. O comprador já sabe o que tem embaixo, ele também não vira. Ele pega com a parte bonita para cima, bota o cara morrendo de câncer para dentro, no bolso, e fica a parte bonita para fora. Por que nós nos enganamos? Se nós sabemos. Por que nós insistimos em nos enganar?
E depois nós queremos tudo de bom, tudo maravilhoso. Por quê? Então vejam, nós já sabemos o que devemos fazer. Nós só temos que fazer. O Espiritismo nos dá uma porção de argumentos, de ensinos, de informações, para nos convencer a fazer. Faz sim, faz porque vale a pena. Faz porque vale a pena. A gente começa a perceber que realmente a felicidade que funciona, a felicidade que é forte, a felicidade que é duradoura e eterna, não é a de nós termos um lindo apartamento, nós termos 2 carros maravilhosos, nós termos uma fazenda cheia de boi. Não é isso. O importante não é nós irmos para Paris, não é nós irmos para Orlando, não é nós irmos para Hollywood, não. O importante é nós estarmos nos conhecendo e nos realizando, sendo felizes aqui dentro, aí na rua Alberto Browne, no morro onde a gente mora, aonde nós estivermos, nós estarmos entendendo que nós não estamos perdidos de Deus, nós não estamos perdidos no planeta, nós estamos tendo a chance e a oportunidade de nós não só nos reencontrarmos conosco mesmo, mas nós nos abrirmos para a eternidade e a sabedoria. Não de igreja, não de religião, sabedoria de Deus, que é universal. Não é que está nesse livro. Eu costumo dizer, aqui está a verdade sim. O que está aqui é verdade. A ciência não consegue contestar, nem o bom senso, nem a razão. Mas se um dia contestar, provar que não é assim, é o contrário, isso para lá e a gente vai com a verdade. Nós não estamos amarrados a livro dos espíritos, a livro dos médiuns, a espiritismo, não. Nós temos que estar amarrados à verdade. Nosso objetivo é a verdade. Não é a verdade da igreja, é a verdade de Deus. Se isso aqui bate pelo nosso raciocínio, realmente isso aqui é interessante. Pelo nosso bom senso, realmente isso aqui é interessante. E por tudo que está aí explicando a mesma coisa, a gente fala, não, vamos ficar com isso aqui, porque esse aqui, para mim, para minha consciência, está sendo o máximo. Mas nós não somos escravizados a isso. Quando ficar provado, se ficar provado um dia que aqui tem algum engano, o engano para lá. E nós reformados com a verdade, sempre com a verdade. Quando Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vai libertar vocês, ele quis dizer isso, a verdade de Deus, que a ciência descobre, que a gente acha sensato, lógico. Isso é que é verdade. Não, mas é o que está na Bíblia, é o que está no Alcorão, é o que está no livro. Não. Verdade de Deus. Pode estar na Bíblia, pode estar no livro dos Espíritos, pode estar no livro dos Votos, pode estar em opção de lugar. Mas também, se não tiver, o livro para lá. Nosso compromisso tem que ser com a verdade. Com a verdade. E a verdade é a regra de Deus. Os cientistas descobrem mais rapidamente a verdade que os religiosos. Que os cientistas, sendo ateus, não acreditando em Deus, eles mergulham fundo para descobrir por que acontece, por que funciona assim. Quando eles vão descobrindo por que e como funciona, eles estão ali descobrindo a regra de Deus, que quem criou o porquê daquilo assim é a inteligência suprema, é Deus. Então eles têm mais contato com a realidade de Deus do que quem está socado nas igrejas, que fica acreditando na realidade do livro. O livro está escrito aqui assim. Ah, sim, nós temos um teólogo aqui que frequenta aqui o centro, ele conhece muito bem as escrituras bíblicas e tal. Ele diz que ele conhece 23 bíblias profundamente, todas as 23 são diferentes umas das outras, todas elas são diferentes uma da outra. Então não há nem concordância e harmonia entre o livro do mesmo título. Como é que pode então ser de Deus, se as interpretações e as variantes são tão berrantes e grandes? Prestem atenção nisso. Valéria Cristine vai falar hoje, nessa última sexta-feira do mês, sobre... Ela já fez uma mistura salutar aqui. Ela misturou 2 remédios que vocês vão gostar. Com vocês, Valéria Cristine. Vamos lá, então. Bom, e vamos aproveitar esse momento que a gente tem de paz, né? E que é paz maior do que a gente ter a nossa consciência esclarecida? Não tem paz maior do que essa. Aliás, é a paz que a gente realmente deseja, que a gente realmente quer. É a paz porque o esclarecimento traz essa paz. A gente saber da nossa situação. Por que a gente está aqui num planeta como esse? Para onde a gente vai?
E é tão importante, porque o Zé estava falando sobre a gente estar aqui, e é importante a gente aprender a ter, mas não deixar o ter estar acima do ser, porque o que a gente leva é o espírito, é isso que, né, esse não nos é tirado, né? Não tem ferrugem que corrói, não tem nada. O espírito, ele é indestrutível, ele é imortal. E falar da vida futura é importante, porque essa vida futura que a gente fala, a vida do espírito, ela não é longínqua, porque muitos de nós podemos atingir 60, 100, mais de 100 anos até, e pode ser que amanhã a gente já não esteja mais aqui. Pode ser que essa vida futura, ela aconteça daqui a pouco, ou aconteça muito em breve para cada um de nós. A gente não sabe, né? Fatal para nós espíritos é o momento que a gente chega, que é o nascimento, e o momento que a gente vai, que a gente retorna para essa vida futura. E é muito importante a gente entender isso aqui. E entender nessa situação que nós estamos, em paz, com tranquilidade, mesmo com as nossas dores, com as nossas aflições, mas tendo a oportunidade, porque a gente quer, porque todos nós que estamos aqui buscando esses esclarecimentos, nós que eu digo, não só os encarnados, mas os nossos irmãos desencarnados, que vêm também nos nossos estudos, assistem às palestras, né, que nós estamos aqui, todos nós estamos aproveitando esse momento tão grandioso para nos esclarecer. Que vida futura é essa? Por que a gente sempre se questiona? E deixar para se questionar, às vezes, em situações de dor, em situações que a gente está em muito desespero, é pior. Então, por que não aproveitar a oportunidade de aprender no momento em que a gente está aqui por livre e espontânea vontade, né? Que a gente quer se esclarecer, que a gente quer ser ajudado. E são muitos, mas muitos, é um número realmente... É inumerável praticamente, dos que precisam de esclarecimentos, dos que não entendem, dos que não compreendem, dos que estão presos a essas crenças do passado, de céu e de inferno, e que ficam numa situação muito penosa, muito aflitiva após desencarnar, porque nunca se questionaram, nunca procuraram saber. Tem pessoas, e nós muitas vezes estamos tão envolvidos na matéria que a gente ofusca, a gente não quer saber dessa história do que acontece depois que a gente morre. Às vezes a gente fica num comodismo de achar que morreu, acabou, que quando a gente morre não tem nada, porque a gente não quer realmente se deparar com essa realidade, porque essa realidade que a doutrina espírita nos apresenta, ela nos traz junto a responsabilidade, porque quando a gente estuda sobre isso, a gente entende, a gente fala da vida futura, a gente sabe que nós vamos continuar o nosso progresso, vamos continuar a nossa situação agradável ou desagradável, nós não vamos desaparecer, né? Estamos aí no ano que as pessoas da profecia maia, que vai acabar o ano, né, em 2012, e se acabar? E se acabar? A gente tem que se desesperar com isso? Não. Simplesmente nós vamos habitar outros mundos. Vamos habitar outras escolas. Isso não nos deve causar nenhum espanto, nos abalar, não. Se o planeta Terra, que é a nossa escola onde a gente está, explodir, terminar, vamos para outros lugares. Nós não somos da Terra. Nós estamos na Terra. Estamos aqui para quê? Para aprender, para exemplificar, para exercitar essa caridade que o Zé Manuel estava falando. Caridade essa que não é a caridade material, né? Fora da caridade não há salvação. E que caridade é essa? A caridade engloba o amor ao próximo, o perdão, a indulgência. E que coisa mais difícil para nós que somos inferiores perdoar? Ser indulgente, porque a gente quer indulgência, a gente quer que os nossos erros sejam perdoados. Mas a nossa disposição em fazer isso pelo outro, ela é quase inexistente, ela é muito pouca. E essa é a verdadeira caridade. Então, nós estamos aqui, sim, para obter essa paz. Não a paz que vai nos poupar de dores, de aflições, não. Porque nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações. Somos ainda espíritos imperfeitos, com muitas paixões, com muitos vícios, com um orgulho, um egoísmo, um ciúme, muito ainda exacerbado. E nós temos todas as oportunidades para trabalhar tudo isso. É para isso que a gente está aqui. Não é para juntar. A gente teve hoje aí, acho que foi ontem ou hoje, aquela empresária em São Paulo que morreu, né, a dona da Daslu,
que vendeu aquelas lojas por 65 milhões e desencarnou com câncer de pulmão. Onde estão os 65 milhões dela agora? Qual a importância disso? Ela não levou nada disso. Não levou a riqueza, não levou nada. Vendeu, né? Passou pela terra, mas será que ela realmente aproveitou? Ela fez bom uso da riqueza que ela adquiriu? Né? Com toda a riqueza, jovem ainda, desencarnou por causa de um câncer, não levou nada do que ela angariou aqui, né? Então a gente vê quais são os valores realmente que a gente tem. E falar da vida futura é muito importante, né? Porque traz esse esclarecimento, traz essa paz que a gente já pode compreender e até vivenciar dentro dos limites de um planeta como o nosso, né? Então tá lá, ó, na questão 958, Kardec pergunta o seguinte: por que o homem tem instintivamente horror ao nada? Porque o nada não existe. De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Já o dissemos, antes da encarnação, o espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Aí vem um comentário aqui de Kardec. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o futuro de além-túmulo, o que é muito natural. Qualquer que seja a importância dada à vida presente, ele não pode deixar de considerar quanto é curta e, sobretudo, precária, pois pode ser interrompida a cada instante e jamais ele se acha seguro do dia de amanhã. Então, é o que eu falava, essa vida futura, a gente voltar para o plano espiritual pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, né? Para muitos, o mundo já se acabou. Né, para os nossos irmãos que estão deixando o planeta Terra, o mundo acabou. A estada deles aqui está acabada. Eles vão voltar para o plano espiritual, se tiverem necessidade, vão retornar à carne, né? Em que se tornará depois do instante fatal? A pergunta é grave, pois não se trata de alguns anos, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se preocupa com a situação em que se encontrará no mesmo. Como não nos preocuparmos com a que teremos ao deixar este mundo, desde que o será para sempre? A ideia do nada tem algo que repugna a razão. O homem mais ocupado nesta vida, chegado o momento supremo, pergunta a si mesmo o que será feito dele e involuntariamente fica na expectativa. Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor está no foro íntimo de todos os homens e Deus não o pôs ali em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral tivesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências disso para nós seriam as mesmas do nada. E realmente, quando a gente estuda, né, o Evangelho com os esclarecimentos já da doutrina espírita, a gente vê que todo o ensinamento de Jesus, que foi o Espírito mais puro que aqui já esteve, que veio nos dar o exemplo de como nós devemos agir, de como nós devemos proceder, ele todo o seu ensinamento é fundamentado na vida futura. Porque ele diz lá, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram. E a gente aqui no planeta Terra, na maioria das vezes, não é consolado, não tem as nossas aflições resolvidas, né? A gente vive o tempo todo com elas, mas bem-aventurados, ele estava dizendo o quê? Se a gente tem que aprender a sofrer, mas a gente não vê o resultado de saber sofrer. Claro que não é aqui. Essa consequência das nossas atitudes, ela vai ter um desdobramento importante para a vida futura, para a vida do espírito. Porque senão tudo o que Jesus veio nos ensinar poderia ser colocado por terra, porque não faria nenhum sentido, não teria nenhuma lógica. Então todo o ensinamento dele é voltado para a vida do espírito, para essa vida futura. De nós o quê? Sermos resignados, trabalharmos pelo nosso aperfeiçoamento. E aí sim, como disse o Zé, ação e reação.
toda ação nossa, ela gera automaticamente uma reação. Se é uma reação má, ela vai ter se é uma ação má, vai ter uma reação má. E se é uma ação boa, ela vai gerar coisas boas. E claro que nós vamos errar muito, nós vamos ainda ter muitas dificuldades, claro. Nós ainda estamos muito mais perto da origem, que é, né, a do espírito ignorante, imperfeito, do que para a perfeição. Nós temos um longo caminho a percorrer. E nós ainda estamos muito envolvidos com a matéria, nós ainda estamos muito influenciados pelo instinto de conservação, pelas paixões que, num primeiro momento, para nós, espíritos, são importantes, porque nos impulsionam. Mas, conforme a gente vai passando, vai avançando na nossa caminhada, essas paixões que, num primeiro momento, eram necessárias, passam a nos atravancar, passam a nos barrar nessa jornada em relação à perfeição, que é para onde nós vamos. Então é importante, a gente tem um instinto de conservação, a gente, claro, quer gerar, quer prover o nosso bem-estar, porque nós ainda somos movidos pelo egoísmo, mas aos poucos nós vamos compreendendo que a gente precisa, a gente tem necessidade, mas que o nosso próximo também tem. Então a gente vai nessas relações, nessa vida social que a gente tem, tumultuada, complicada. E não é a vida social complicada com o vizinho, não. É dentro da nossa casa mesmo. Né? Naquele núcleo familiar ali, onde espíritos simpáticos e antipáticos estão juntos. Então ali, no nosso mundo, no nosso círculo, é que estão as circunstâncias, as oportunidades que vão fazer com que a gente desperte, com que a gente deixe esses instintos, esse instinto de conservação, esse egoísmo, e vá avançando, entendendo que o que é importante para nós também é para o nosso próximo. A gente não pode, a gente vive ainda o egoísmo de querer tudo de bom para a gente e o outro é que corra atrás, é que vá atrás. Não é assim. As leis de Deus, elas são sábias, elas são para todos nós. O sol nasce para todos, né? Já diz o ditado popular e é verdade. Então nós temos aí esse entendimento muito importante da vida futura e isso faz realmente toda a diferença, porque a gente começa a abrir os nossos horizontes, de entender por que nós estamos aqui. E a gente não pode calcular nem mensurar como é necessário esse esclarecimento para a maioria de nós e dos nossos irmãos que nem sequer pensam sobre isso. E quando para eles acontece a morte, eles não aceitam, eles não compreendem a sua situação, porque sempre foi ensinado que a morte era o fim, que depois da morte não tinha nada. E como nós vamos nos empenhar para praticar essa caridade, vamos empenhar para ser melhores, se depois a gente não vai ter compensação nenhuma? Não adianta a gente ser bom, não adianta a gente se esforçar, para quê? Se morreu, acabou. Não é assim. Depois da morte nós vamos continuar. A morte, ela é só um período entre uma encarnação e outra. É a morte do corpo físico, não do espírito. O espírito não morre jamais, é indestrutível, é imortal. A nossa personalidade, eu agora, nessa encarnação como Valéria, sim. Essa, quando eu desencarnar, não vai existir mais. Essa personalidade acabou. Nessa existência, nesse momento no planeta Terra. Agora, a minha individualidade, as minhas qualidades, os meus defeitos, esses são meus. Esse eu não vou transferir para ninguém. Por isso, como disse bem o Zé, a gente quer, às vezes, em muitas situações na vida, poupar as pessoas que a gente ama, fazer as coisas, né? A gente quer que o nosso ente querido, que é aquela pessoa que a gente ama, não sofra. E às vezes a gente interfere muitas vezes no livre-arbítrio daquelas pessoas, querendo resolver o problema para ela, não respeitando o seu livre-arbítrio. A gente quer o tempo todo, a gente julga, a gente se intromete, a gente quer resolver o problema e não é assim que funciona. Nós temos que fazer a nossa parte, exemplificar tudo isso que a gente aprende aqui. E aí sim, as pessoas vão começar a observar a gente de uma maneira diferente. Olha, por que ela age dessa maneira? Porque a gente vive num planeta de provas e expiações, em que a maioria tem esse entendimento de que só tem uma vida, que a gente está aqui, só tem uma oportunidade, e que se a gente for muito bom, a gente vai para um céu. E se a gente for muito mal, a gente vai para o inferno. É uma limitação que se põe às pessoas, porque as pessoas se angustiam na maioria das vezes,
Porque cada um de nós, a gente sabe que a gente não merece céu nenhum, que a gente não tem ainda as virtudes para estar num céu, que nem existe. O céu ou o inferno são estados de consciência do espírito. É como a gente vai ver aqui, ó, no livro Céu e Inferno, que é o Código Penal da Vida Futura. Que também não existe essa história, né, de quando a gente morre, ter um juiz, Deus está lá, a gente é levado para um tribunal, né, e os bons vão para um lado, os maus vão para o outro. Isso não existe. Isso é uma forma alegórica, enquanto o homem ainda não podia compreender as coisas realmente como são. Só que hoje não cabe mais esse tipo de pensamento, porque nós já temos o esclarecimento da doutrina espírita. Os espíritos que estão lá do outro lado vieram nos contar. As pessoas às vezes falam, né? Eu não acredito nisso não. Espiritismo, ninguém veio para me contar. Né? As pessoas falam, ninguém veio para me contar como é que é. Mas se as pessoas se interessarem e buscarem no lugar certo, elas vão achar os esclarecimentos através do estudo das obras básicas. Claro que eles vieram nos contar, sim. Só que o que eles vieram nos contar, o que eles vieram nos revelar, muitas vezes não interessa para a gente ou para a maioria das pessoas. Porque aqui fica claro que o problema é seu. Quem vai resolver o problema é você. Não adianta a gente se encostar em centro, se encostar na igreja, para o outro resolver nosso problema, não. Somos nós que vamos resolver. Então a responsabilidade é nossa. Não tem como a gente se encostar em nada nem em ninguém. Então quando a gente se depara com isso aqui, muito bem, a gente tem livre-arbítrio. É muito legal, mas eu não consigo. É uma opção, a pessoa não quer estudar, não quer se melhorar, a gente tem que respeitar. Mas para nós que estamos interessados, estamos aqui essa noite, de livre e espontânea vontade, buscando essa paz, esse esclarecimento, é muito importante sim, e faz total diferença. Como eu disse, nós não vamos ser poupados de nada, mas nós vamos entender e compreender por que nós sofremos, por que nós estamos passando por tantas dificuldades. Por que o planeta está aí nessa revolução física de mudar tudo de terremoto? Por que nós estamos passando por isso? Negligência de Deus? É claro que não. Então a gente aqui, ó, vamos lá. Código Penal, livro Céu e Inferno. Código Penal da Vida Futura. O Espiritismo não se apoia, pois, numa autoridade de natureza particular para formular um código fantasioso. Suas leis, no que toca ao futuro da alma, são deduzidas de observações positivas sobre os fatos e podem ser resumidas da maneira seguinte. E a gente aqui, ó, esse código, ele é bem grande, não vai dar para a gente ver todo não, mas quem tem o livro Céu e Inferno, pode pegar lá no capítulo 7º, que fala as penas futuras segundo o Espiritismo. Aí vão ser 33 leis, né, que eles vêm aqui falando desse código. Então, quem quiser pode estudar em casa e a gente vai ler só algumas aqui para a gente fechar o nosso estudo. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as suas imperfeições, de que não se libertou durante a vida corpórea. Seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao grau de sua depuração ou das suas imperfeições. Então é uma continuidade. Nós vamos experimentar no plano espiritual o que nós ainda tivemos no nosso espírito. As virtudes ou as paixões, elas vão conosco, porque isso aí são atributos do espírito, não do corpo, né? A felicidade perfeita é inerente à perfeição. Quer dizer, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação de ventura. Da mesma maneira que toda qualidade adquirida é uma causa de ventura e de atenuação dos sofrimentos. Não há uma só imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis, inevitáveis, e não há uma só qualidade boa que não seja fonte de ventura. A soma das penas é assim proporcional à soma das imperfeições, como a dos gozos é proporcionada à soma das boas qualidades. A alma que tiver, por exemplo, 10 imperfeições, sofrerá mais do que aquela que tiver apenas 3 ou 4.
quando dessas 10 imperfeições só lhe restarem um quarto ou a metade, ela sofrerá menos. E quando nada mais restar, ela nada sofrerá, sendo perfeitamente feliz. É como acontece na terra. Aquele que sofre de muitas doenças padece mais do que o que sofre apenas de uma ou não tem nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 qualidades boas goza de mais felicidade que a outra que possui menos. Em virtude da lei do progresso, tendo cada alma a possibilidade de conquistar o bem que lhe falta e libertar-se do que possui de mal, segundo os seus esforços e a sua vontade, resulta que o futuro está aberto para qualquer criatura. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Ele os recebe em seu seio à medida que eles atingem a perfeição, ficando assim a cada um o mérito das suas obras. Né? E às vezes a gente lê isso aqui, a gente se incomoda um pouquinho, porque a gente aqui a gente vê de forma clara, sem rodeios, que o negócio é com a gente mesmo. Então é a gente que tem que despertar, né? O sofrimento, sendo inerente à imperfeição, como a felicidade é inerente à perfeição, a alma leva em si mesma o seu próprio castigo onde quer que se encontre. Não há, pois, necessidade de um lugar circunscrito para ela. O inferno está assim por toda parte, onde quer que existam almas sofredoras. Como o céu está por toda parte, onde quer que as almas sejam felizes. E esse aqui é importante, ó. A alma leva em si mesmo o seu próprio castigo onde quer que se encontre. É o caso dos nossos irmãos que se suicidam, que cometem um suicídio. Porque as pessoas, né, que cometem um suicídio, esses espíritos, eles estão muitas vezes passando por dificuldades enormes. E eles não conseguem resolver, eles não conseguem lidar com aquilo. Então eles acham, pelo entendimento, pela crença que ainda é muito popular, por essa crença que ainda a maioria ainda acredita, que ele morrendo, ele vai terminar com aquele sofrimento dele. Então ele vai lá e se suicida. Só que é um tormento muito grande para essa alma, para esse espírito. Por quê? Porque o que causava a dor, a angústia, a agonia, não vão ficar com o corpo, vão estar com ele, que é espírito. Então ele não vai se livrar. Ele vai sofrer muito porque ele passou por esse processo, ele atentou contra a própria existência, eliminando o corpo, mas ele não se livrou do problema, porque a insatisfação é a da alma e ele não vai se livrar com isso. Então, quando ele entende, quando ele compreende isso, é um sofrimento muito grande para esses espíritos suicidas, porque eles vão se deparar com a mesma dor ainda aumentada, porque eles não conseguiram suportar, ainda vão ter que retornar para acabar de passar por aquela situação, ou ainda vão retornar em situação muito pior. Então, esses espíritos precisam muito das nossas preces, precisam muito dessa orientação que é a doutrina espírita. Aliás, todos nós precisamos, né? Porque às vezes a gente não comete um suicídio voluntário, mas a gente, né, a gente provoca na gente um suicídio involuntário, né, que através dos nossos excessos, através da bebida, através dos vícios, nós estamos provocando aí, pela nossa negligência, pela nossa falta, às vezes, de vontade em vencer aquilo ali, a gente vai realmente encurtar o período que a gente tem que estar por aqui. Então é um suicídio involuntário. A gente se envenena pelos nossos pensamentos, né, porque a gente passou pela época agora, por essa época de carnaval, né? E a gente vê muitos jovens, muitas pessoas aí que gostam de todos os excessos, gostam de beber, gostam de se viciar, gostam de sexo de forma desregrada e que se envenenam. Mas nós também nos envenenamos com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Nós mesmos, através do que nós emitimos, através dos nossos pensamentos, que é fluido, a gente se envenena. A gente sofre as consequências desagradáveis do nosso corpo físico pelos nossos maus pensamentos. Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente tem que observar essas coisas para poder pensar e agir diferente, né?
O bem e o mal que praticamos são resultados das boas e das más qualidades que possuímos. Não fazer o bem que se pode fazer é uma prova de imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não só por todo o mal que tenha feito, mas também por todo o bem que podia fazer e não fez durante a sua vida terrena. O espírito sofre segundo o que fez sofrer, de maneira que sua atenção, estando incessantemente voltada para as consequências desse mal, ele compreende melhor os inconvenientes do seu procedimento e é levado a se corrigir. Né? A gente às vezes mesmo, como eu estava falando aqui dos pensamentos, quando a gente emite um pensamento ruim em relação a alguma pessoa, quando a gente tem sentimentos de raiva, pensamentos pequenos, nós somos os primeiros a ser prejudicados. Porque às vezes a outra pessoa não está nem conectada com a gente, está lá cuidando da vida dela, não está sintonizada com a nossa emissão ruim de pensamento. Ela está lá cuidando da vida dela. E nós vamos sofrer. É aquela bolinha que a gente joga e volta. A gente mesmo vai sofrer essa repercussão no nosso corpo físico. Né? É como eles estão dizendo aqui. A justiça de Deus, sendo infinita, todo mal e todo bem são rigorosamente levados em conta. Se não há uma única ação má, um só mau pensamento que não tenha consequências fatais, também não há uma única ação boa, um só bom movimento da alma, numa palavra, o mais ligeiro mérito que fique perdido. E é isso mesmo, é isso mesmo entre os mais perversos, porque representam um começo de progresso. Toda falta que se comete, todo mal praticado é uma dívida contraída e que tem que ser paga. Se não for nesta existência, será na próxima ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquilo que se paga na existência presente não será cobrado na seguinte. Né? E a gente vê aqui, ó, que todas as existências são solidárias entre si. E a gente compreende isso aqui através da reencarnação, porque a gente sabe que se a gente está sofrendo hoje por causas que não são dessa existência atual, com certeza são faltas que nós cometemos, são infrações que nós cometemos à lei divina numa outra existência. Porque como explicar, às vezes, pessoas que a gente conhece, que a gente tem na nossa família, que são pessoas ótimas, são pessoas boas e que sofrem tanto, que passam por dificuldades, passam por problemas de nascença, né? Nascem com aquele problema. Qual é a explicação para isso? Foi Deus que quis que aquela alma sofresse, criou aquela alma e colocou lá no momento do nascimento? Claro que não. É um reajuste dessa alma numa circunstância adequada, com as pessoas adequadas. Nós não estamos por acaso ou a passeio em lugar nenhum. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, porque nós assim já tivemos a capacidade de escolher. Isso ajuda a gente a compreender essas dores e entender que Deus não permitiria que nada nos acontecesse se não fosse com um fim útil. Mas não um fim da matéria, não um fim que a gente entenda limitado, não. Mas sempre visando o aprendizado do Espírito, porque Ele sabe, Ele que nos criou, simples e ignorantes, e sabe que nós vamos, ao longo das existências, fazendo o nosso trabalho, sendo aí os artífices, né, produzindo as nossas situações desagradáveis, e vamos ter as oportunidades para resolver. Nós vamos fabricar, né, através das nossas ações, essas situações desagradáveis. E é exatamente através da nossa ação, da nossa força de vontade, que nós vamos também passar por tudo isso e vamos aí resolver todas essas questões que a gente tem e que não são poucas, né, são muitas. Pela natureza dos sofrimentos e das dificuldades que ele enfrenta na vida corpórea, podemos julgar a natureza das faltas cometidas numa existência anterior e quais as imperfeições que as causaram. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode assim provocar expiações diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida.
Não há, no tocante à natureza e à duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é a de que toda falta recebe uma punição e toda boa ação tem a sua recompensa segundo o seu valor. A duração do castigo está subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Nenhuma condenação é pronunciada contra ele por tempo determinado. Então não tem essa coisa de ter julgamento, não. O que acontece é quando nós desencarnamos, nós, espíritos, é que vamos julgar através da nossa consciência tudo o que nós fizemos. Não vai ter nenhum tribunal, alguém lá, Deus veste uma toga de juiz e vai... Não existe isso. A nossa consciência é que vai nos absorver ou nos culpar. Nós é que vamos observar a nossa existência que a gente acabou de deixar e nós vamos analisar tudo isso, sempre sendo ajudados, e vamos pedir por uma outra oportunidade, num momento adequado, para vir e tentarmos aí amenizar, resolver muitas vezes. Isso é importante a gente entender, porque às vezes a gente vem para cá cheio de coisa para resolver, chega aqui e ainda arruma mais coisa para resolver ainda, né? Então a gente precisa ter esse entendimento. O que Deus exige para termo dos sofrimentos é uma melhora verdadeira, efetiva, com um retorno sincero ao bem. O espírito é assim e sempre o hábito do seu próprio destino. Pode prolongar os seus sofrimentos pelo seu endurecimento no mal e abrandá-los e até mesmo abreviá-los pelos seus esforços em praticar o bem. Uma condenação por tempo determinado, qualquer que fosse esse tempo, teria o duplo inconveniente de fazer o espírito sofrer inutilmente depois de melhorado, ou de cessar antes que ele se libertasse do mal. Deus, que é justo, pune o mal enquanto ele existe e deixa de punir quando o mal deixou de existir. Ou, se quisermos, sendo o mal moral a própria causa do sofrimento, este dura somente enquanto aquele subsiste e a sua intensidade diminui à medida que o mal vai desaparecendo. Então aqui fica claro para nós, continua, né? Vai até, a gente estudou aqui, ó, até o item 13, vai até o 38. É importante ler isso aqui, quem tem o Céu e o Inferno é um livro muito bom porque esclarece sobre isso. E esse código aqui é penal da vida futura. Não é essa justiça nossa, essa justiça que privilegia um. Não, nós não estamos falando dessa justiça. Essa justiça aqui que a gente estuda é a justiça divina. E como Deus é infinitamente sábio, infinitamente justo, infinitamente amoroso, não há parcialidade, ele não beneficia uns, não. A lei é para todos. E se a gente se desvirtua, nós vamos ter que responder por esse desvirtuamento. Mas sempre sendo ajudados, sempre sendo orientados, e a gente vai seguir o conselho se a gente quiser ou não, né? A gente tem aí todas as oportunidades. Eu sei que a gente está na matéria, que é muito difícil, não é difícil, é trabalhoso vencer as nossas imperfeições, mas é um trabalho que a gente tem que fazer todo dia, a todo instante, e oportunidade é o que não nos falta. Só que às vezes a gente negligencia, a gente, né, é preguiçoso, não quer, mas até a nossa preguiça, a nossa falta de querer vai ter consequência, né? Então vamos aí entendendo e buscando essa paz, mesmo no mundo tão tumultuado, mas entendendo que a paz é uma conquista individual e que a gente pode estar em paz sim, tendo esses esclarecimentos, apesar de às vezes viver em situações muito complicadas, né? Um abraço a todos e boa noite. Vejam bem, queridos, precisa ser paranormal para entender isso? Precisa ser super-homem ou super-woman, super-mulher, para entender isso? Não, é simples. Isso é o bom senso da doutrina espírita. Isso é a amostra, é o argumento sobre um Deus justo, igual para todos, um Deus supremo amor. Deus não gosta mais de quem vem ao centro e menos de quem vai na igreja tal, ou gosta mais de quem vai no templo tal. O gosto de Deus por nós está em relação ao que nós fizermos
como ela disse aqui no Código Penal da Vida Futura, sobre o que nós fizermos para nós resolvermos os nossos problemas. Então é com a gente. Deus está aí amparando, é como o sol que nasce para todos. Deus existe para todos. Não existe privilégio. Deus não deu o dom da bondade para um e o dom do tóxico, da droga para o outro. Não. É o bom que conquistou a bondade e o outro que ainda não conseguiu se livrar dos problemas. Por isso que o Espiritismo atrela ao entendimento de Deus a reencarnação, que é a oportunidade daquele que não conseguiu se libertar numa vida, ele ter outras chances para se libertar em outras oportunidades. Sempre como ser humano, claro. A espécie humana, o espírito humanizado, só reencarna na Terra, na espécie humana. A reencarnação não envolve um retrocesso em que o espírito, uma vez humano, pudesse reencarnar num cavalo, numa vaca, numa raposa, numa borboleta. Não. Aquilo ali é um outro setor da inteligência no processo de evolução. É uma outra, é a regra de Deus para que tudo atinja a perfeição. Mas na reencarnação humana, como é o nosso caso, nós teremos tantas oportunidades quantas forem preciso para que nós acertemos o passo e sejamos santos um dia. Aonde é que isso fere Deus? A inteligência de Deus? A bondade, o amor de Deus? Aonde? A ausência da reencarnação é que não consegue explicar por que um vive tão bem e é tão mau caráter, e o outro vive tão mal e é uma pessoa excelente. Por que um veio com paralisia infantil ou ficou tetraplégico e era uma pessoa ótima, e o outro, que é um sujeito negligente e tal, tem uma saúde exemplar? Como explicar isso? Deus não saberia resolver isso? Raciocínio é o seguinte: quem criou Irmã Dulce? Quem criou Madre Teresa de Calcutá? Quem criou Mahatma Gandhi? Quem criou Martin Luther King? Quem criou Sócrates? Quem criou Einstein? Quem criou Isaac Newton? Quem criou Stephen Hawking, o maior gênio vivo na atualidade? Quem criou essa gente? Hein? Vocês sabem. Quem criou Fernandinho Beiramar? Quem? Não foi Deus? Então vejam bem. À luz de uma única vida, se Deus tem a fórmula da Irmã Dulce, da Madre Teresa de Calcutá, de Luther King, de Mahatma Gandhi, se ele tem a fórmula do Einstein, tem a fórmula do Isaac Newton, por que ele não aplicou essa fórmula para todo mundo? O que me criou tão burrinho, tão com dificuldade das coisas, e criou essa gente tão iluminada? Ele seria injusto. Se nós tivéssemos uma única existência, Deus seria injusto. Por que criou essa gente desse jeito e nos criou do outro? Se ele tem a fórmula deles, ele está mal intencionado com a gente? Raciocinem. Como a reencarnação aí encaixa como uma luva para explicar a justiça de Deus. Os bons já conquistaram a virtude e a bondade. E quando eles vêm aqui nesses máximos expoentes, nesses máximos exemplos, eles vêm como professores, eles vêm como mestres para nos ajudar. Isso faz parte do trabalho dos espíritos que se aperfeiçoam, serem educadores e mestres de nós outros que ainda estamos para trás. Isso faz parte. Isso é caridade, isso é amor, isso é justiça. É assim que acontece nas escolas. Os professores que sabem muito vão ensinar aqueles que ainda vêm com dificuldade. Na regra de Deus não poderia ser pior. Então, os bons conquistaram a virtude pelos próprios esforços. Os que ainda estão enrolados e maus estão ainda extravasando os seus defeitos e estão enveredando por caminhos errados, que é um direito que eles têm. Mas não vai dar bom resultado. Na regra de Deus, não dá bom resultado. E daí? Eles estão perdidos? Não, eles vão sofrendo pelas vidas afora. Ninguém nasce para sofrer, Paulo. Nós nascemos para aprender. Como ninguém vai às escolas para ser reprovado. Vai para passar de série. Mas quantos são reprovados? Muitos. E o que se faz com eles nas escolas? Queimam no pátio no final do ano, quando faz a formatura,
Bom, os reprovados serão queimados após a solenidade. Vamos entregar aqui os diplomas, depois nós vamos queimar os que foram reprovados lá no fundo da escola. Tem um pátio, já a fogueira está pronta, os paus estão todos lá para amarrar os reprovados. É assim que nós fazemos no processo de educação do mundo? É? Não é. Por que não é? Porque nós somos humanos, nós não somos cruéis, nós não somos bárbaros. E Deus é? Aí você joga pior, um Deus pior que os homens. Nós damos chances de repetição tantas vezes quantas forem preciso para um moleque aprender. Para a menina conseguir enfiar na cabeça e passar. Não é assim que nós fazemos na nossa justiça. Por que a de Deus seria pior que a nossa? Eu costumo dizer o seguinte: larguem o Deus lá de fora das igrejas e coloquem-se no lugar de Deus. Vocês vão ver que vocês resolveriam melhor. Uma mãe, por exemplo, resolveria muito melhor do que o Deus criado pelas igrejas. Esse Deus que condena, que mata, que bota fogo, que joga na eternidade do sofrimento, esse é o Deus que as igrejas, as cabeças dos homens criaram. É o Deus semelhante aos homens, ao invés de o contrário, os homens semelhantes a Deus. Fizeram um Deus de acordo com os interesses e a crueldade humana. Então nós não temos que quebrar a casca e sair disso? Eu acho que é bom, não é? Eu acho que é bom. Pensem nisso. Olha como o Espiritismo é bonito, é lindo. Adquira o Livro dos Espíritos, quem não tem, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese. São os 5 livrinhos só para vocês conhecerem o Espiritismo. Com o Livro dos Espíritos já conhece o Espiritismo. Quem não conhece o Livro dos Espíritos não pode se dizer espírita. Número 1 é o Livro dos Espíritos. Não se começa a estudar Espiritismo por outras coisas. Livro dos Espíritos. Depois, Livro dos Médiuns, é o número 2. Quem não conhece o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns não pode se dizer espírita. Pode já ter lido, pode acreditar em reencarnação, pode acreditar em comunicação de espírito, mas não é espírita. Para ser espírita tem que conhecer o que está dentro do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns principalmente. Porque no Evangelho está a síntese do cristianismo que coincide com a moral que o Espiritismo apresenta no Livro dos Espíritos. Então, o céu e o inferno já é um esclarecimento dessa mitologia de céu e de inferno, dessa figuração de céu e de inferno. E a Gênese, a argumentação sobre a origem do universo e a origem de todas as coisas. Agora, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, está sintetizado ali o fundamento espírita. Quem não conhece, realmente não pode se dizer espírita. Mas é simples, é fácil de entender, tá vendo? Não é complicado. Não precisa ser doutorado, ter anel de grau, diploma debaixo do braço para entender isso, não. É simples, basta ter bom senso. E querer aprender, querer entender. Ser aberto de consciência para poder receber as coisas. Quem fecha, aí esse já não tem jeito. Esse tá, enquanto estiver fechado, não adianta. É igual aquele bicho que puxa a carroça que vai com aquele negócio do lado do outro. Ele só anda para frente. Ele não enxerga para cá nem para cá. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ser livres. Nós não somos obrigados a aceitar, mas nós temos liberdade de pensar, raciocinar e aceitar de acordo com um Deus melhor do que a gente. E não, como eu argumentei aqui com vocês, um Deus pior do que nós.